Muito boa noite. Os últimos dados estatísticos dão conta de um aumento de casos de violência e criminalidade no país. De janeiro a esta parte contabilizam-se já entre 8 e 10 casos de homicídio, a maioria na cidade da Praia. Isto sem contar com inúmeros assaltos à mão armada, alguns envolvendo grandes somas de dinheiro. Não obstante as medidas adotadas com reforço de recursos humanos e materiais, a situação parece não dar tréguas e assume contornos preocupantes, com envolvimento de menores e recurso a armas brancas e de fogo. A Polícia Nacional e a Polícia Judiciária têm estado a desencadear operações em vários bairros, apreendendo bens e detendo criminosos, mas a sociedade pede medidas mais assertivas para pôr cobro à situação e também uma punição mais severa aos criminosos. Neste programa, durante cerca de 1 hora, vamos abordar os diferentes aspectos da criminalidade urbana, identificar os fatores que estarão na base deste fenómeno e propor eventuais soluções. Comigo no estúdio tenho o sociólogo Redi Wilson Lima. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Redi. Do meu lado direito tenho o comandante da Polícia Nacional da região Santiago Sul e Maio, Roberto Fernandes. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Em estar aqui conosco. E também tenho comigo o jurista e professor universitário Emanuel Souza. Muito obrigada pela sua presença, Emanuel. Muito obrigado. Boa noite a todos. Redi, começaria contigo. Falando da criminalidade urbana, o último caso que chocou a nossa sociedade é o assalto à mão armada na localidade da Xara Grande Trás. A polícia, inclusive, já deteve e estão detidos agora 6 dos assaltantes, presume-se que haja mais em fuga. Neste assalto que culminou com a morte de um guarda prisional que já estava praticamente a aguardar pela reforma e que também envolve um menor de 13 anos que foi detido juntamente neste rol de 6 pessoas. Não é a primeira vez que temos esta onda de violência e criminalidade urbana aqui em Cabo Verde, mas este momento particular em que estamos a viver pode ser apontado como um dos fatores na base deste fenómeno? Boa noite. Bom, eu falo-se muito em ondas, né? Ondas, picos. Eu sempre trabalhei isto numa perspectiva da continuidade. Para mim é mais um caso, é mais uma vaga, mas que representa uma continuidade. E a questão de haver adolescente e crianças não é novidade, não é? Pode até chocar, mas não é novidade. Porque se olharmos, por exemplo, para os dados, e eu estou a falar de dados de ocorrências policiais, nem estou a falar do dado da criminalidade real, mas se olharmos para os dados de ocorrências policiais, por exemplo, entre 2007 a 2018, 1,8% dos autores do crime são crianças com menos de 16 anos. Isto de 2007 a 2018. E o que é feito dessas crianças? Normalmente, como é que são abordadas legalmente, já que para a cadeia só vão maiores de 16 anos? Orlando Pantera. Vão para Orlando Pantera, para o Centro Educativo Orlando Pantera, e o que nós sabemos, não é que normalmente muitas dessas crianças depois vão parar na prisão porque há sempre uma reincidência. Isto quer dizer que o Centro também Orlando Pantera não tem estado a resolver o problema? Porque é um centro de recuperação de menores. Sim, é um centro pensado para recuperar menores, é um centro socioeducativo, mas também começou com vários problemas, porque não estava preparado para o que foi pensado, não é? E tratou, no primeiro momento, a tomar crianças que, no fundo, estão ligados a autos antissociais, vandalismos, não estavam preparados, por exemplo, para crianças membros de gangues ou outro tipo de criminalidade que leva, por exemplo, arma de fogo, esse tipo de ocorrências. E pronto, e muitas dessas crianças depois acabavam por continuar. Houve um tempo, porque havia, no fundo, havia lei, havia o que estava escrito na lei, havia prática, não é? E quando olhamos, por exemplo, para os dados estatísticos do censo prisional, nós esperamos que muita gente... A idade dos 16 anos é a idade que normalmente as pessoas entram no sistema penitenciário adulto, não é? Isto quer dizer, portanto, que essas crianças ficavam no limbo, faziam 16 anos e iam para a prisão. Não, no fundo, não havia uma política eficaz de recepção ou de reeducação dessas crianças. Mas quando falamos realmente de uma criança de 13 anos envolvida num ato criminoso, como o que aconteceu em Achada Grande Trás, Redi já está acostumado a lidar com isso, diz que para si é corriqueiro, mas choca a sociedade. Não, choca de certa forma, mas o que eu estou a querer dizer é que nos anos 90
foi declarado a criança em situação de rua como problema social. É a primeira vez que foi declarado, em 96, salvo erro. E começa a haver gangues de crianças, não é? Conhecido como crianças pederóticas, crianças do prédio ali no Sucupira. Foi as crianças com quem eu comecei a trabalhar já em 2006, 5, 6, não é? E muitos desses jovens depois foram para a prisão com 15 anos, quase a fazer 16, porque não havia na altura. E depois o que é que há? O que é que depois não há. Houve uma declaração de problema social, mas e depois? Não houve depois políticas de facto para resolver esse problema. Não é? Pronto, há o ICA. E depois o que é que a ICA fez? Muitas dessas crianças foram incluídas em gangues, outros grupos armados. Não é? É uma inclusão perversa, mas porque se reparar, por exemplo, a cidade da Praia, e no Mindelo não é diferente, não é? Se repararmos o exército de crianças de rua que nós tínhamos nos anos 90 e início de 2000 desapareceu. Foram para onde? Para os gangues. Não é? Foram para o crime, dito o crime organizado, o crime organizado. Não é? Agora, com a reestruturação desses grupos também, porque estamos a falar de uma outra vaga também de tipo de criminalidade de rua, porque redefiniu, estas crianças, muitas dessas crianças voltam para a rua. Nós hoje reparamos na Praia, no Mindelo e outras cidades, essas crianças voltar para a rua. Não é? Mas, de facto, não houve uma política assertiva para resolver esse problema. Agora, crianças sempre esteve envolvido. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar este fenómeno, há já alguns anos, na altura disseram que não, que eu estava a inventar coisas, mas pronto, sempre havia grupos séniores e grupos júniores. E os grupos júniores integravam depois nos grupos séniores. Não é um fenómeno novo. E o que é que o Redi faz nos bairros? Qual é a sua atuação junto dessas crianças? Não, eu sou pesquisador, estudo e tenho uma perspectiva sempre de intervenção, não é? De trabalhar no sentido de fazer uma autoconsciencialização desses jovens, não é? De certa forma tentar politizá-los no sentido de ter uma consciência social e política, de reconhecer a sua situação e resolver, formando, por exemplo, organizações de rua, que é o meio caminho a andar para os movimentos sociais, para as ações organizadas comunitárias, é por aí. Não é? Isto quer dizer que tem conhecimento, tem mapeado mais ou menos onde é que estão estas crianças infratoras e mesmo jovens? Não, eu tenho... Atualmente estamos a ritualizar isto, mas eu tenho mapeado este fenómeno da criminalidade dita semi-organizada já há bastante tempo, não é? E nós sabemos onde eles estão. Mas todo mundo sabe, a polícia sabe, eu acredito que as pessoas que decidem também sabem. O problema é a abordagem que não tem sido a mais correta. Sr. Comandante, obrigada mais uma vez por estar aqui connosco. Quando acontecem casos como os de Achara Grande Trás, que culminam com a morte de pessoas assim num ato de assalto, a sociedade revolta-se e diz que a polícia deveria estar mais perto dos bairros, sobretudo os mais críticos. Como é que a Polícia Nacional tem atuado nestes casos? Por exemplo, o Redi diz aqui que faz esse trabalho diretamente ligado às crianças e jovens. Isto quer dizer que tem mapeado a polícia, procura profissionais técnicos do tipo quando está a fazer a sua intervenção no terreno. Boa noite, senhor jornalista e os colegas do painel. E permito-me cumprimentar os telespectadores, em especial os nossos colegas, quadro civil da Polícia Nacional, agentes, subchefes e oficiais, e principalmente os operacionais que estão no terreno neste momento a fazer a segurança da sociedade cabo-verdiana. Relativamente à última ocorrência que nós tivemos, que resultou na morte de um efetivo guarda prisional, uma morte é sempre um caso a lamentar, sobretudo de um colega nosso, embora em instituições diferentes, mas trabalhamos todos para a segurança. Nessas situações, o que infelizmente acontece é que sempre que houver uma situação do tipo, a situação de segurança vem à tona, pede mais responsabilidade da polícia, mas o que eu posso dizer é que nos últimos tempos, no ano de 2021, até temos tido menos ocorrências graves do que o ano passado. Por exemplo, só para dar um exemplo, nos últimos 3 dias não tivemos nenhuma comunicação, nenhuma ocorrência de comunicação protocolar ou ocorrência grave, que são homicídio,
ofensas à integridade física. Quando diz nos últimos 3 dias, não é normal não ter esse tipo de ocorrência em 3 dias? No ano passado nós tínhamos praticamente todos os dias, e há dias nós tínhamos 2 dígitos de ocorrências do tipo. Neste ano nós estamos a ter dias que não temos esse tipo de ocorrências. Só que infelizmente quando acontece uma situação como aconteceu em Chá da Grande Trás, vem o problema da insegurança vem à tona. Relativamente à atuação com criança, em termos policiais, no nosso ordenamento jurídico, uma pessoa é maior em termos criminal a partir dos 16 anos, mas as crianças que estão na faixa etária entre os 12 e os 16 anos são, quando cometem infrações que são tipificadas como crime, são enquadrados na lei titular educativa, que em termos de procedimentos tem pouca diferença em relação aos maiores de 16 anos. Ou seja, comete uma situação que é qualificada como crime, pode ser detido em flagrante delito, caso houver essa oportunidade. Depois, a diferença depois de procedimentos que não vai para as celas aguardar para apresentação no tribunal, é entregue aos familiares e notificado para apresentar no dia e hora indicada, dentro dos 48 horas, no Tribunal do Menor, onde será o processo seguirá os trâmites legais, e uma das possibilidades é a aplicação da medida de encarceramento no espaço Orlando Pantera, Centro de Recuperação Orlando Pantera. Agora, eu perguntava se a Polícia Nacional trabalha com alguma concertação com sociólogos, psicólogos e outros técnicos que lidam diretamente com esses menores infratores, por exemplo? Aqui na cidade da Praia nós temos... Porque no outro dia, no dia do caso de Achada Grande, no calor da emoção, o agente que deu entrevista, inclusive, disse que a Polícia Nacional tem cadastrado todos os criminosos, todos os bandidos, digamos assim, aqui na cidade da Praia, e que deveria fazer um trabalho mais preventivo. Bom, respondendo à pergunta anterior, na estrutura da Polícia Nacional foi criado um gabinete estratégico de ação policial, e dentro do gabinete estratégico de ação policial nós temos sociólogos. Nós temos sociólogos e psicólogos que trabalham também a nível preventivo, que fazem o trabalho idêntico ao que foi feito pelo doutor em termos de mapeamento das pessoas que estão integradas no grupo, e participamos sempre em ações, sobretudo quando somos convidados por algumas organizações, algumas instituições, e participamos em algumas ações preventivas junto dos grupos. A nível das crianças que estão inseridos na comunidade educativa, nós temos um dos projetos de policiamento de proximidade, que é a Escola Segura, que nós acompanhamos as pessoas que estão inseridas nas escolas, inclusive quando temos situações em que há uma tendência de abandono escolar, nós acompanhamos a criança e contactamos instituições. Quanto ao projeto de Escola Segura, iremos abordar este aspecto mais à frente, que tem um outro lado também da história. Agora, falando do tal policiamento de proximidade, esta incursão que fazem pelos bairros quando acontece um caso grave, que conseguem prender os criminosos e apresentar ao tribunal, não poderiam ter feito isto de uma forma mais preventiva para evitar que aconteçam casos? E nós temos o projeto de policiamento de proximidade, nós temos um modelo integrado de policiamento de proximidade que dentro deste projeto, deste modelo, temos vários projetos. Um deles é a Escola Segura, nós temos o Gabinete de Apoio à Vítima, nós temos o Turismo Seguro, nós temos o Comércio Seguro, que todos trabalham. A queixa da população é que a polícia é pouco presente nos bairros mais críticos. Não acontece atualmente. Nós temos cada vez mais polícias nos bairros a fazer patrulhamento, e policiamento de proximidade não se resume à presença policial. Portanto, nós temos feito, sim, trabalho de policiamento de proximidade. Emanuel, a maior parte dos casos de crimes que têm acontecido nos últimos tempos, segundo os últimos relatórios que vieram à tona, falam em reincidências. Isto quer dizer que está a falhar alguma coisa na nossa moldura penal? As pessoas cometem crimes, vão presas, depois saem, tornam a cometer, vão presas? Boa noite, cumprimento assim. Haverá alguma necessidade de alguma reforma? Exatamente.
cumprimento a si, os colegas de painel, também os telespectadores lá em casa, para dizer, nós temos defendido isso, quer dizer, do nosso ponto de vista, a nível do sistema penal, se olharmos do ponto de vista histórico, houve, digamos, duas grandes reformas, não é, nos últimos séculos. Portanto, no final do século XVIII, com o movimento iluminista, com a Revolução Francesa, houve uma mudança de paradigma quando a pena de prisão passou a ser pena principal. Porque antes aplicavam-se as outras penas, estamos a falar no Ocidente, os açoites, etc., as penas cruéis, etc. Essa foi uma grande reforma. Posteriormente, passado quase 2 séculos, nos anos 70, no Canadá, nos países anglo-saxónicos, fez-se uma outra importante reforma. Percebeu-se que a via repressiva por si só não resolve o problema. E eu penso que estamos todos de acordo. Introduziu-se, manteve-se o sistema repressivo, que é fundamental para os casos de crimes graves, mas também conjugou-se com outro sistema alternativo, não é? Chamada Justiça Restaurativa, que tem vários programas que são aplicados nos casos de pequena e média criminalidade, com o objetivo de fazer com que as partes, a vítima, mas sobretudo a comunidade, também possa participar na realização da justiça. Isso começou em 74 no Canadá, depois Estados Unidos, Reino Unido, mas também países africanos mais anglófonos, a África do Sul, a Tanzânia, começaram a valorizar também, em certa medida, a justiça que é realizada localmente. Mas já no Brasil, em Portugal tem uma lei desde 2007, e eu acho também que a nós falta-nos isso, quer dizer, perceber e implementar. Porque a ideia... Como é que seria a justiça restaurativa aqui na nossa realidade? Sobretudo nessa questão da reincidência. Os dados, portanto, existentes, os estudos, não é, nos casos tratados a nível do sistema de justiça restaurativa, têm demonstrado alguns benefícios. Um dos benefícios que, no nosso caso, seria importante prende-se relativamente com a questão do combate à morosidade. Ou seja, com a implementação da justiça restaurativa, os casos de pequena criminalidade podiam ser tratados fora do sistema de justiça penal tradicional. E eu depois posso dar exemplo de casos que eu participei enquanto advogado, que achei que se podia perfeitamente ser tratado. E com benefícios para a vítima, para a sociedade. Não sobrecarregar os tribunais também. Exatamente. Depois, outra vantagem, outro benefício que tem resultado desses estudos, não é, dessa prática e da análise dos dados, tem a ver com a diminuição da reincidência. Porquê? Porque nesses processos, quando são realizados, uma das condições é a parte reconhecer o erro cometido, reparar o dano e comprometer-se perante a sociedade a não mais reincidir. Portanto, é claro. Mas isso seria confiar na palavra da pessoa que prevaricou. Repara, mas isso é feito no âmbito de um processo, com vantagens e desvantagens. Porquê? Porque o nosso problema é nós não confiarmos, nós vivemos numa sociedade demasiado egoísta onde os compromissos, quer dizer, desapareceram. E é necessário, uma das, digamos, das teses que defendem a implementação da justiça restaurativa é, de facto, contribuir para aumentar os laços de solidariedade e de pertença entre os membros da comunidade, que estão, de facto, em crise nas sociedades do Ocidente. Mas muita coisa está em crise também a própria confiança no sistema. Nós temos um grande professor em Coimbra, uma referência do direito penal português, o professor Figueiredo Dias, que num estudo sobre acordos sobre a sentença em processo penal, que de facto o professor Figueiredo Dias é um moderado, mas já no final da carreira ele fez, digamos, escreveu este livro no qual diz o seguinte. Quer dizer, que para nós, se calhar, também é sintomático. Ele diz: o povo português perdeu a confiança no seu sistema de justiça, em particular da justiça criminal. E este tem-se revelado incapaz de estabilizar as expectativas comunitárias na sua correção e funcionalidade. Quer dizer, isso parece que está, não sei, mas tem algo muito a ver connosco, com a confiança que nós temos ou possamos ter. E repara, nós estamos a falar de uma das principais referências, se calhar um dos principais responsáveis pelas reformas legislativas a nível do direito penal em Portugal. E nós, se calhar, se sairmos nos bairros, não é? As pessoas, se calhar, a questão da confiança no sistema, se calhar estamos num nível semelhante àquilo que disse o professor. E isto interpela, do nosso ponto de vista, a necessidade da reforma, porque se outros já fizeram
É claro que não há sistemas perfeitos e não vamos. Agora, manter o quadro ou realizar reformas que já deram alguns resultados noutras latitudes, penso que seria mais inteligente esta segunda opção. Esta justiça restaurativa de que fala não tem nada a ver com a questão das penas alternativas? Tem a ver com a questão das penas alternativas, tem a ver com a mediação, tem a ver com a abertura do sistema. Nos casos, eu, por exemplo, enquanto advogado, há uns meses atrás, penso há uns anos, tive uma situação em que uma jovem que estava a tirar a carta de condução, já tinha feito 18 anos, estava a preparar para ir para o curso, já tinha feito a parte teórica, estava a ter aulas práticas, já estava prestes a fazer exame de condução, e o irmão foi dar-lhe umas instruções. De facto, ali junto ao aeroporto. Foram abordados pela polícia, que deteve a jovem foi detida, foi presente ao Ministério Público, foi presente a tribunal, foi julgada e condenada. Repara, condução sem carta. É crime, okay. Não se discute. Sim. Agora, o problema é saber se perante um caso do tipo não seria mais razoável tratar no âmbito, por exemplo, da justiça restaurativa. Sim. Quer dizer, estamos a sobrecarregar o sistema. Porquê? Porque a justiça restaurativa é um sistema complementar, não é um sistema competitivo ou que defende a substituição, etc. A justiça restaurativa, o objetivo é, nesses casos do tipo, em vez de levarmos a jovem a tribunal, julgar e condenar como, digamos, gastos de recursos, etc., podemos... É isso que os anglo-saxónicos fizeram e que se tem feito, digamos, nas democracias mais desenvolvidas. Redi, a questão da reincidência também denota falhas ou, se calhar, ausência de políticas de reinserção social. Olha, eu já estou farto de ouvir falar disto. Mas vamos ter que bater nesta tecla até que as coisas se resolvam, porque um dia ou outro vão ter que resolver. Política de reinserção social o quê? Mas não existe. Nunca existiu. Não é? E depois, pondo a hipótese que existe, como é que vamos reincidir alguém que nunca está incluído? Falta primeiro a política de inclusão. Depois então falamos da reinserção social. Porque normalmente quando uma pessoa comete uma infração e vai presa, não, mas isto não é só para o crime. A ideia é quando sair... Isto é para o crime, é para isto toca-se com a dependência. Isto é sim, geral. Também. Nós temos muitas coisas bonitas para falar e para escrever, quando sair cá mas a fora. prática não existe. Não é? Porque quando um jovem sai da prisão, por exemplo, a realidade é aquela, não muda. Não é? Não muda. E depois, a formação que ele pode ter feito na prisão, que normalmente não faz, não é? Também é um tipo de formação que lhe é imposto. Não há um trabalho de diálogo. Não há um trabalho... Porque a prisão também oferece o que tem. Não dá alternativa aos colegas que estão para escolherem o que... Não tem. Pronto, há propostas. Eu acredito, pronto, não sei. Vamos ver depois, não é? Mas a questão é que é necessário, de facto, pensar uma política que seja implementável, não é? Porque quando nós olhamos a taxa da volta para a prisão, eu não digo nem taxa de reincidência, a taxa de volta para a prisão mesmo, é enormíssimo. Alguma coisa está a falhar. E as nossas cadeias continuam sobrelotadas. E depois a própria sociedade não está preparada. Não está. As associações comunitárias não estão preparadas. É preciso prepará-los, é preciso trabalhar, é preciso fazer um trabalho de fundo e não se tem feito. Se me permite, mas eu acho que há vontade em algumas situações. Em tempos, não é? Quase um ano, quando publiquei o livro Justiça Restaurativa, fui convidado por uma associação aqui do bairro de Safente, não é? Eles fazem um trabalho magnífico. E repara, essas coisas parecem abstratas, utópicas, etc. Mas eu estive lá a falar da Justiça Restaurativa, a ver mais na perspectiva histórica, científica, comparatística, etc. Mas depois, no final, ia dar exemplos de casos que podem ser resolvidos. Mas depois, no final, eles disseram, olha, nós resolvemos várias situações do tipo aqui, no bairro, na associação, na comunidade. O problema é as associações terem também condições para resolverem... O problema é isto, nós não confiamos nisso e não há investimento. Nós temos ainda o paradigma. O paradigma é a repressão, tout court. E mais, como o paradigma é a repressão tout court, e a repressão às vezes é branda. Não é suficiente, porque há casos onde a repressão devia ser mais forte. Por exemplo, se nós compararmos com os Estados Unidos, eles têm meios alternativos. Mas o sistema repressivo é mais forte, muito mais forte do que o nosso. Mas é conjugado com um sistema alternativo. Não vai tudo para a repressão. Quando é para reprimir, reprimem. Quando é para conciliar, criam também espaço para isso. O nosso problema é este, do meu ponto de vista. E só para terminar, exemplos do tipo, olha, nós resolvemos casos, por exemplo,
de algumas situações de violência doméstica. Nos bairros, porque conhecem-se uns aos outros. O marido ou o namorado bate na mulher, ela vai à associação pedir apoio. Depois, como conhecem, faz alguma pressão social e aquilo ajuda a resolver. Casos de não pagamento de pensão de alimentos, não é? A mulher, está com dificuldades, juntam-se na associação, na comunidade. Isto é um exemplo que poderia ser replicado E mais, até casos de pequenos assaltos. Até casos de pequenos assaltos ajudam. Agora, é preciso também nós acreditarmos e confiarmos nisso. Perceber que o meio repressivo é importante, é fundamental, mas não resolve tudo e tem que ser conjugado. Mas isso é a nível da política, tem que ser decidido a nível da política. Eu daria ponto e vírgula parágrafo. Eu trabalho o paradigma na política da proximidade. E a política da proximidade não é aquilo que as pessoas dizem. Não é um deputado, um político de vez em quando ali a fazer uma rádio. Isto não é isto. Não é. É de facto trabalhar com as organizações e as lideranças, porque não confundir líderes comunitários como líderes ou presidentes da associação comunitários. Às vezes é, às vezes não é. Porque há lideranças. Eu, por exemplo, durante 2010, 2012, que houve o processo da pacificação, porque o termo era esse. Dizia-se que não havia guerra, mas o termo era pacificação. Quando havia muitos grupos. E o termo do Ministério da Administração Interna, sim. Houve muitos, eu até participei em alguns, houve muitas resoluções de conflitos ou do processo de paz feita por lideranças comunitárias, por lideranças do bairro que são mulheres, as mães, as irmãs, as madrastas. E resolveu-se a situação na altura? Resolveu-se, sim, em muitos casos, mas depois lá está, continuamos nessa paz criminosa, porque depois não há políticas de quem tem que fazer políticas a sério estruturantes. E depois as pessoas cansam, não é? E depois as pessoas cansam e o que é que acontece é que as próprias associações, porque é preciso também, as associações, sim, há associações que são aquilo que diz, mas a maioria não é. Eu conheço bem, porque eu estudo isto e há um relatório sobre isso. Feito pelo Bonifácio em 2019. Mas é preciso, sim, é preciso capacitar. E é preciso confiar, sim, porque até trabalho um paradigma de política comunitária que eu até posso depois desenvolver depois, e é preciso dar condições. Há associações hoje, há casos eu conheço bem, há casos eu trabalho com eles há algum tempo, há outro rumo, que são, não digo ex, mas gente com passado na prisão, por exemplo, e há o Pilourinho, há vários outros, não é? Há vários com quem eu trabalho até pessoalmente, que têm condições. Agora é preciso confiar, sim, porque isto é feito, só que o que falta depois é uma decisão mais estruturante. Algum apoio mais oficial para que o projeto seja sustentável também. É preciso dizer que há um crise de olhar, porque lá por gabinetes terem pessoas formadas em ciências sociais não quer dizer nada. A questão é a abordagem. Não é? E as abordagens estão diferentes. E a Polícia Nacional, como é que tem atuado nestes aspectos, em termos de prevenir a criminalidade? Bom, nós, para além da implementação de modelo de policiamento de proximidade, modelo integrado de policiamento de proximidade, nós temos já há algum tempo essa parte feito trabalho com grupos de prevenção nos bairros, com abordagens. Nós temos também, recentemente, nós fizemos um seminário em março sobre operações especiais de prevenção criminal. Trouxemos experiência portuguesa. E no mesmo painel havia policiais e autoridades judiciárias cabo-verdianas e portuguesas. Os participantes eram oficiais da polícia, magistrados do Ministério Público, magistrado judiciário, com forma de conseguir consenso e de conseguir consenso para a implementação de tais operações especiais de proximidade, da prevenção criminal. Já fizemos 4 depois dessa data, com bons resultados em termos de impacto a nível de trabalho preventivo, com detenção em flagrante delito de 20 suspeitos, buscas domiciliares em 46 domicílios, buscas em 193 veículos e com bons resultados em termos de apreensões, detenções em flagrante delito. Com que frequência a polícia faz este tipo de operação? Depende de muitos fatores. Porque a percepção que a sociedade tem é que
a polícia só sai à cata desses bandidos quando acontece um caso de violência que faz muito barulho na sociedade. Não tem nada. O agendamento dessas operações não tem nada a ver com... Faz parte do programa de atuação da polícia. Faz parte do programa de atuação da polícia, mas também não fazemos só operações especiais de prevenção criminal. Nós fazemos trabalhos diários nos bairros, com abordagem às pessoas suspeitas e com bons resultados em termos de apreensões de armas de fogo. Só para ter uma ideia, neste ano estamos a retirar da rua em cada 2 dias 7 armas de fogo. Nós estamos... Por que as pessoas têm acesso tão fácil à arma de fogo aqui em Cabo Verde? Tantas armas a circular, aqui não fabricamos armas, nós temos com exceção de Boca Beach, claro. É o que eu ia dizer. Nós temos armas de fábrica artesanal que são feitas aqui, embora rudimentares, são feitos aqui em Cabo Verde e de fácil fabrico, por causa de serem rudimentares. Esses apreendemos na cidade da Praia, neste ano, 315. Mas também apreendemos 92 armas de fabrico convencional, que são importados. Mas nos últimos tempos também foi implementado nos maiores portos, em todos os aeroportos tem, nos maiores portos que recebem mercadorias internacionais. Tem scanner para Temos scanner para... Isto inibiu a entrada de armas no país? Muito, até porque neste momento nós estamos a apreender mais armas do que munições, por exemplo. Sim. Por causa do trabalho que é feito através dos scanners. Né? Mas em relação à arma artesanal, ao Boca Beach, não deve haver tantas fábricas assim. A polícia sabe onde é que se fabrica essas armas? Neste momento não há fábricas de Boca Beach, mas a maior parte das... A polícia não consegue desmantelar preventivamente? No mês passado, nós desmantelámos um grupo que fabricava Boca Beach, mas fabricavam para autoconsumo. Não havia uma oficina. Aproveitaram de uma casa em construção que estava abandonada, uma casa abandonada, e estavam a fabricar Boca Beach dentro desse sítio. Foi detido flagrante. Assim? Os grupos que utilizam as armas fabricavam as armas para os seus próprios consumos. Mas a polícia não pode desmantelar e acabar com a Fizemos detenção em flagrante delito e foram presentes ao tribunal. E ainda há mais fábricas por desmantelar? Sim, é claro que há mais fábricas por desmantelar, mas a polícia não, para entrar num sítio tem que ter mandado judicial e por essa razão que estamos a fazer os trabalhos com operações especiais de prevenção criminal. Da polícia, se calhar há um certo desencontro entre o trabalho da Polícia Nacional, Polícia Judiciária e o Ministério Público, porque a polícia diz que corre atrás do bandido, pega, entrega à Justiça e logo a seguir é solto porque o Ministério Público também tem que seguir os seus trâmites. Não há uma coordenação nas vossas ações ou haverá necessidade também de alguma reforma na lei para permitir um trabalho mais harmonioso? São 3 instituições distintas e se há esse sentimento de polícia detém e Ministério Público coloca em liberdade, não é institucional. Até porque nós temos uma relação profícua com o Ministério Público. Mas eu já ouvi esta declaração muitas vezes de agentes. Não é da responsabilidade da polícia, é a responsabilidade de quem as proferiu, essas declarações. Não, tudo bem, não é institucional. Nós temos uma excelente relação com o Ministério Público. Nós, para além das reuniões frequentes, o Ministério Público, os magistrados do Ministério Público participam nas formações dos agentes e de todo o efetivo da Polícia Nacional. Sempre que há uma legislação nova, o Ministério Público é convidado para nos conceder formações. Nós somos o órgão de polícia criminal. A Polícia Nacional é o órgão de polícia criminal que é a única que existe em todos os conselhos a nível nacional. Por conseguinte, é o maior coadjuvante do Ministério Público. A maior parte dos processos que o Ministério Público trabalha tem início com a detenção da polícia, detenção ou recebimento de denúncia da Polícia Nacional. Portanto, a relação não podia ser melhor. Portanto, não existe uma má relação institucional. Nós temos consciência do nosso limite, o nosso trabalho termina quando entregamos o processo ao Poder Judicial. Depois somos notificados como sujeitos processuais para a nossa intervenção e com o Ministério Público temos uma excelente relação. Mas não há este sentimento de descontentamento, por exemplo, quando capturam os prevaricadores, entregam e passado o prazo, 48 horas, não sei quantas horas, tem que ser livre porque o processo ainda não está concluído. Não é este descontentamento? Nós, quando fazemos detenção em flagrante delito, nós entregamos o processo ao Ministério Público.
há a possibilidade de ser promovido julgamento sumário, que pode acontecer no mesmo dia, porque isso tem a ver com a moldura penal abstrata dos crimes. E se houver possibilidade de julgamento no primeiro dia, a pessoa é julgada e condenada, pode ser condenada no mesmo dia, ou a leitura de sentença pode ser dias posteriores. E se for um crime cuja moldura penal abstrata não dá aplicação da medida de equação de prisão preventiva, e se não for julgada, a pessoa necessariamente tem que ficar em liberdade. Pois. A outra situação é apresentarmos o processo, mesmo que seja um crime passível de aplicação de medida de equação de prisão preventiva, mas tem os limites legais para a aplicação dessa medida. A pessoa pode ser sido promovida interrogatório da primeira pessoa detida, primeiro interrogatório da pessoa detida, e a pessoa não ser aplicada essa medida e pode ser aplicada uma outra medida de equação e fica em liberdade. Portanto, são situações que nós temos conhecimento. E este ficar em liberdade não desmotiva? São situações que nós temos conhecimento e nós não temos de desmotivar por causa disso. Sim, mas eu queria dizer, essa questão não é da desmotivação, da insatisfação. Sim. Não é só de alguns agentes, pelo menos da polícia, é da sociedade, da comunidade. Sobretudo, que também não quer saber de como é que a lei funciona. Exatamente. E daí entra o descontentamento em relação ao sistema. Não é? E se calhar a necessidade, mais uma vez, da reforma. Porquê? Porque, repara, aquilo que eu dizia há bocado, que as sociedades que já implementaram meios alternativos como a justiça restaurativa, o sistema penal é muito mais repressivo, ou seja, acaba por impor muito mais respeito. Por exemplo, se formos aos Estados Unidos, que têm meios alternativos, Canadá, Reino Unido, esses países, não é? Os Estados Unidos têm estados que, inclusive, existe pena de morte. Não é? Há outros estados com prisão perpétua, mas na Europa, por exemplo, no Reino Unido, em França, são países que têm prisão perpétua. É claro que depois a pena pode ser revista passado 25 anos, mas, quer dizer, ab início, há um respeito maior, ou o sistema acaba por se impor, ou por impor maior respeito, em alguns casos, ao infrator. Porque eu tenho conhecimento, ainda, infelizmente, recentemente, não é? Houve um caso, não é de homicídio, mas na linguagem, digamos, corrente, temos utilizado essa expressão feminicídio, onde o marido, o ex-marido, matou a mulher, não é? E está convencido de que passado 10 anos estará cá fora. Não é? E ele disse-me isso, enquanto, portanto, não, daqui a 10 anos, quer dizer, mas isso significa o quê? Que o respeito pelo sistema repressivo, se calhar, não é o suficiente. Quer dizer, isto mostra, nesses casos de situações mais graves, alguma brandura do sistema. Pois. Às vezes as pessoas têm receio, alguma reserva em relação aos meios alternativos, porque o argumento, mas isso é abrandar o sistema, quer dizer, é impor um sistema brando. Mas é ao contrário, quer dizer, o que provoca cada vez mais revolta na sociedade que sente-se injustiçada. Exatamente, os países que já implementaram meios alternativos, o sistema penal clássico é mais repressivo. Ou seja, conjugam. Há situações onde o sistema repressivo tem de ser forte, e o é, mas há situações onde, quer dizer, o nosso problema é tratar, digamos, tudo, digamos, como igual. Ou seja, em termos de procedimento, quer dizer, apanhamos um indivíduo que comete um crime grave, quer dizer, o marido mata a mulher mata o marido numa situação grave, etc., ou agressão sexual, é detido, é julgado, é condenado, é acusado, da mesma forma como uma jovem, e repara, até naquela situação em que a jovem foi apanhada e foi julgada, até a juiz disse, bem, eu também quando estava a tirar a carta, o meu pai... Pois, e podemos dizer, são erros que todos nós cometemos. Não se está a dizer, porque a questão não se está a defender a descriminalização. Pode até continuar a ser crime, mas o que se está a defender é a desjudicialização, uma abordagem diferente, a possibilidade de desjudicialização de determinados processos. Agora, em relação aos crimes de arma, a última alteração jurídica, a última alteração que o Conselho de Ministros aprovou na semana passada em relação ao regime jurídico de armas e munições, irá de alguma forma ajudar nesta questão de crimes de armas? Isso para encontrar a questão do boca-bag e também das munições? Eu penso que a questão de armas é um irá problema. Inibir, pelo menos? É um problema. Mas a questão, eu acho que
eu tenho sido crítico, porque eu acho que essas medidas pontuais, aumentar mais um ano, menos um ano, 6 meses, menos 6 meses, eu não sei, eu tenho defendido isto, uma mudança de paradigma, quer dizer, há legislações que são feitas diariamente, semanalmente, mensalmente, mas o paradigma continua o mesmo. Se o paradigma continuar o mesmo, quer dizer, acho que, é claro que pode haver mudanças pontuais, mas eu acho que teríamos mais a ganhar, em vez de haver essa proliferação legislativa, sentarmos, pensarmos, é necessário haver, é possível, é benéfico, em que medida outros já tiveram, quer dizer, resultados positivos, não tiveram, nós em que medida podemos fazer isso. Quer dizer, eu vejo as coisas mais nessa perspectiva e não pequenas alterações pontuais e continuarmos com o mesmo paradigma, que pode ter benefício, mas eu acho que podia ir mais além. Redi, acredita que esta alteração poderá minimizar o uso de armas, sobretudo entre os jovens? Foi alterado em 2013 e está bonitinho no papel. E continua mesmo? Não, o que falta é fiscalização. Aquilo foi alterado em 2013 e inclusive Boca Bejo acabou por ser criminalizado. Sim. Isso aconteceu em 2013, não é? Agora vem falar isto altera alguma coisa? Não sei. Poderá não alterar. Sim, até porque o problema de cá haver não é a munição. Não há munição. Há muita arma, mas não há munição ainda bem. Não é? Não sei. Agora, esta de circulação de arma é um assunto crítico também, porque há armas, Boca Bejo, sobretudo, a circular, inclusive, em ambiente escolar. Nós temos alguns liceus aqui em Axara Santo António que vira e mexe são encontrados alunos com armas nas bolsas e a própria escola diz que não há como fiscalizar. É barato, é prático e as pessoas precisam se defender. Não é? Porque a questão das escolas, não é? A questão das escolas, a escola é um campo de batalha. Mas não deveria ser assim. Toda a dinâmica dos gangues começa nas escolas. Isto não é em Cabo Verde, isto é no mundo inteiro. Não é? E Boca Bejo é o mais prático. Atira, há balas. Mas onde é que entra a responsabilização parental nesta situação? Porque uma criança, para levar armas para a escola, sai de casa, pode não sair de casa com a arma, pode pegar no caminho, mas onde é que entra a responsabilização parental? Será que já não estamos perante uma situação em que, quando uma criança de 13 anos, tipo do último caso, é envolvido numa situação de morte, não seria caso de responsabilizar os pais, neste caso, não sei, os pais, criminalmente? Mas os pais sabem. Eu, quando, por exemplo, andava no liceu, nos anos 90, não é? As pessoas andavam armadas, eram chamados copolite. Não é? Quem eram os pais? Eram polícias e eram gente da Força Armada. Apanhavam armas e iam para a escola. Mas isto quer dizer que a situação não vai mudar nunca? Eu não sei se vai mudar ou não. O que eu tento mostrar é que, às vezes, há coisas que são recorrentes. Há uma continuidade. Mas onde é que está o erro? Por que estes erros persistem? Porque a situação não pode continuar assim indefinidamente, ad eterno. Claro que não, há que fazer alguma coisa, mas o problema está na fiscalização, porque nós temos, é igual à lei do álcool dos anos 90. Fez. E depois? Mudou alguma coisa? Porquê? Porque não há fiscalização. Não há. O que falta em cá haver não é lei. E a quem compete fiscalizar neste caso? É o Estado, quem mais? Quem fiscaliza é o Estado. Quando nós vamos... Mas também há uma questão aqui. O Estado não pode fazer tudo, eu defendo isso. O Estado não pode fazer tudo. Não, o Estado não pode fazer... Tem que ter uma responsabilidade partilhada. O Estado pode não fazer tudo, mas há coisas que o Estado tem que fazer. Claro, mas aí é que é a questão. O Estado tem de definir. E aqui é que entram, de facto, também, mais uma vez, a ideia dos defensores do sistema de justiça restaurativa. Repara, não há recursos. O Estado não tem recursos para fazer tudo. E mais. Não, veja, são os países, são os Estados com mais... Mas repara, são os Estados com mais recursos é que implementaram esses meios alternativos para partilhar a responsabilidade com a comunidade. Onde é que isto começou? No Canadá. E o Canadá, quer dizer, é um país do primeiro mundo, mas porquê é que partilhou a responsabilidade com a comunidade? E nós que não temos recursos, queremos que o Estado... Mas aqui o erro não é... A África diz que é um país que não é um país do primeiro mundo, mas isso acontece. Não, mas repara, o problema tem a ver com isso.
não é a comunidade que não quer muitas vezes participar ou participar. Eu dei o exemplo da associação onde estive e eles disseram, não, nós resolvemos isso e queremos fazer isso. Eu até na altura incentivei e disse, seria, digamos, interessante começarmos, não é, com um programa piloto, por exemplo. Pois. Se eles conseguem resolver vários casos de pequena criminalidade, e repara, às vezes a grande criminalidade, quando chega lá é porque já houve várias situações de pequena criminalidade que depois explotou. Não é? Quer dizer, se eles conseguem resolver. Portanto, poder-se atribuir-lhes condições para continuarem com este projeto daí e ver a mudança de se é paradigma. possível estender a outras daí a mudança de paradigma. É claro que isto não vai resolver tudo, vai haver erros, é um processo. Agora, a questão que se coloca é esta. Alguns Estados já perceberam, já há algumas décadas, que a questão da criminalidade é a criminalidade grave, não é? É da responsabilidade do Estado. Ali o Estado tem que ser duro, não é? E não é com penas de o indivíduo, quer dizer, cometer crimes de homicídio e prever já, bem, eu daqui a 10 anos estarei lá fora, não é? Nesses casos tem que ser duro, não é? Sim. Mas em pequenos casos, quer dizer, também. Quando se apanha uma jovem numa situação onde todos nós também cometemos esse erro e a jovem é detida, é julgada, é condenada como um agressor sexual. Quer dizer, há alguma coisa, daí eu defender essa mudança de paradigma, que outros já fizeram. Porque o Estado assumir toda a responsabilidade no combate e não ter parceiros, não é? E quando falamos de parceiros, estamos a falar da comunidade, das famílias, não é? Porque o Estado não consegue. Se não houver parceria, não é? E essa abertura para as pessoas participarem, quer dizer... Olha, vou-lhe dar uma novidade. Sabe qual uma das autoridades dos grupos no bairro qual é? É fazer precisamente o que o Estado não faz. Estou a falar de grupos que se diz criminosos. Por exemplo, práticas extrajudiciais. Sim. Há um roubo, a quem se recorre? Há uma agressão, a quem se recorre? Sim. Muitas vezes não é a polícia. Exatamente. É o tal caso da Associação de Safente, que Manuel falava. Não estou a falar da Associação de Safente, não estou a falar disto. Não, de pessoas. Eu estou a falar de grupos que se diz delinquente. Sim, mas há o bem e o mal. Não há o bem e o mal, isso não existe. Não, há pessoas... Só estou a dizer a realidade que existe. Sim. Não é? A utopia é bonita, mas nós temos que olhar a realidade. Não é? A nossa realidade é esta. Quando eu falo do Estado tem que fiscalizar, há coisas que o Estado tem que fiscalizar. Estamos de acordo. Eu não estou a falar a questão, o que está a falar eu concordo. Sim, há agora, coisas que têm que ser da responsabilidade do Estado. Sim, é isto que eu estou a falar. E repara, mas só para mudar essa realidade de que fala, Redi. Ou então voltamos para as milícias populares. Não é isso, quer dizer. Mas repara, será que resolve? É o que eu estou a dizer. No Brasil resolve? Porque há que encontrar um meio quer dizer, nós não podemos adotar só os modelos negativos. Mas repara, só para complementar, são esses países como o Canadá, o Estado, que implementaram a teoria do mérito. O que é que isso significa? A teoria do ir ao Canadá, mérito. A Tanzânia faz isso, o Quênia faz isso. É só para Sim, faz isso. Quiser. Senegal faz isso. Prioridade mais próxima à nossa. Não é preciso ir a Canadá. Não, eu estou a dizer, porque isso... Canadá é um país desenvolvido. As bancadas na Guiné-Bissau. A ideia que nós temos é que se nós dermos exemplos só aqui da região da África... Não. Quanto mais a realidade for mais próxima à nossa, sobre as bancadas na Guiné-Bissau. é mais viável. Sobre as comunidades no Senegal. Não era preciso ir a Canadá, não é preciso ir a Inglaterra. Isto acontece na nossa região. A Polícia Nacional tem o programa Escola Segura. Esta de circulação de armas dentro das escolas, como é que a polícia tem acompanhado isto? Antes de responder à sua questão, gostaria de emitir a minha opinião sobre a possibilidade de existência de justiça privada nos nossos bairros. A polícia não tem conhecimento e a polícia está nos bairros, portanto, a acontecer, a polícia devia saber. Portanto, nós não temos conhecimento, portanto, essa é uma novidade que nós desconhecemos. Relativamente à lei da arma, também queria dar a possibilidade, à nova lei da arma, às alterações na lei da arma. Nós não tivemos contacto ainda com a lei, mas tivemos contacto com o draft, o projeto. E trazia, se tivesse sido
feitas as alterações de acordo com o draft, traria vantagens enormes para a profissionalidade da polícia. Só para dar uma ideia, em termos de mudança da moldura penal abstrata, trazia a possibilidade da aplicação da prisão preventiva em alguns casos de detenção da arma de fogo. Outra vantagem também é que trazia mais... Mas isso não estava previsto em 2013? Não, por causa da moldura penal abstrata, não passou. Não sei que estivesse. O projeto passa de 3 para 5. Não, porque conheço pessoas que foram detidas por causa disso. De 3 para 5, sim. E por essa razão, houve várias detenções em flagrante delito que as pessoas foram postas em liberdade a aguardar o julgamento e há pessoas que nós apanhamos vezes, 2, 3, 4 vezes com a arma de fogo e a apresentar no tribunal e não havia julgamento. E essa situação de aumento da moldura penal abstrata traz a possibilidade da aplicação de prisão preventiva como medida de coação. E também, relativamente à lei, às armas brancas, nós fizemos detenção várias vezes em situações que, no nosso entender, a pessoa trazia a arma para cometimento de crime, porque não, no momento, no ambiente local e circunstância encontrada não indicava que estava a utilizar a arma branca como instrumento de trabalho, foram presentes ao tribunal e não houve essa leitura. Pois, o novo regime também... O novo regime já vem clarificar o contexto em que as armas brancas são consideradas, dá direito à detenção em flagrante delito. E também situações em que pessoas estão a usar arma de fogo ou arma branca, mesmo que não sobretudo arma branca, não cometendo um crime, se estiver de forma dissimulada a esconder o rosto com alguns artefatos, também a lei já traz essa possibilidade de agravamento da pena. Portanto, são vantagens enormes em termos de Agora, falando do projeto Escola Segura? Falando do projeto Escola Segura, sim, efetivamente, então, nós temos sido acionados para atuar em situações de armas brancas e armas de fogo. Nós sempre fazemos o encaminhamento do processo ao Ministério Público e fazemos o acompanhamento das crianças. O projeto Escola Segura faz acompanhamento no percurso que é utilizado pelos estudantes para prevenção criminal. Sempre que houver indícios de conflitos entre grupos ou entre estudantes também, acompanhamos a situação de forma preventiva e somos solicitados com muita frequência a fazer palestras dentro das comunidades educativas conforme... Agora, a questão das câmaras de vigilância facilitam bastante na resolução dos problemas de criminalidade aqui na cidade da Praia, mas há quem diga que elas deveriam ser instaladas também dentro das comunidades críticas e não apenas nas vias principais. Aqui na cidade da Praia nós temos câmara de videovigilância em todos os bairros. Nós não temos dentro dos bairros em todos os locais. Primeiro, a utilização de uma câmara de videovigilância tem que ter uma organização em termos de infraestruturas. Sim, uma ordenação mais... Uma ordenação exatamente urbana, de forma que a Câmara seja útil, porque há zonas que, se nós implementarmos este projeto, não vai ter a eficácia... E a questão também da iluminação pública, que nem todos os bairros têm, convenientemente. Entretanto, antes da implementação deste projeto, foi feito um estudo e os locais escolhidos foi escolhido com base em alguns critérios. Câmara de Vigilância, só a sua existência já previne o crime por causa da dissuasão. Tem inibido os criminosos? Sim, da dissuasão. No princípio, sobretudo, houve uma redução substancialmente da prática de crime por causa da inibição. Depois veio a situação pandémica, passamos a utilizar máscara que esconde parte da identidade e diminuiu essa situação de inibição. Mas, entretanto, para além da dissuasão, nós também fazemos prevenção com a Câmara de Videovigilância através do operador que está no centro de comando. Quando vê uma atividade suspeita de alguma pessoa, aciona os operacionais no terreno e vamos e antecipamos o cometimento do crime. E para além disso, também o operador muitas vezes aciona os operacionais para ir fazer a detenção em flagrante delito das pessoas que estão a cometer os crimes através da visualização das câmaras de videovigilância. E para além disso, ainda, a Câmara de Videovigilância ajuda na resolução dos crimes. Identificação dos suspeitos também, né? Várias vezes não conseguimos fazer detenção em flagrante delito
os operacionais que estão no centro do comando fazem levantamento do auto-notícia e gravação do vídeo em mecanismos de suporte de gravação e envia ao Ministério Público, que depois desencadeia um processo. Tanto a Direção Central de Investigação Criminal como a Polícia Judiciária e o próprio Ministério Público recorrem a imagens captadas de videovigilância para resolução de crime. Inclusive, na última intervenção que a PJ teve na comunicação social, fez menção da utilização de imagens de câmara de videovigilância para a resolução do crime. E a ocorrência que a senhora falou no início do programa, do roubo que nós tivemos, o assalto que nós tivemos, roubo que nós tivemos na Chada Grande Trás, foi graças à utilização de imagens de videovigilância e permitiu a identificação dos... Sim. E os outros suspeitos que continuam a monte, já foram capturados ou nem por isso? No comunicado no dia e momento da ocorrência, os suspeitos foram seguidos através das imagens de videovigilância e o operador foi dando informações aos operacionais do terreno. Dos 5 suspeitos, nós já tivemos 4 naquele dia. Ainda o quinto está a monte ainda. Ok. Agora, Emanuel, uma última pergunta para vocês. O Governo declarou esta semana a situação de emergência económica e social, mas sabemos que sem segurança também não haverá retoma económica. Acha que este quesito em especial deveria merecer também uma atenção especial nesta declaração? Absolutamente, absolutamente. Porque nenhum turista... E quando acontecem casos do tipo de Chada Grande que vitimou um agente de segurança, normalmente ganha uma dimensão internacional. Não, isto inibe a vinda de turistas. Eu ainda ontem participei num debate num canal a nível internacional onde se debatia a questão da segurança em Cabo Verde, na cidade da Praia. E, portanto, despoletada por este caso. E a questão é despoletada por este caso, e a questão é esta: se era seguro, não é? Viajar para Cabo Verde e para a cidade da Praia. Porquê? Nós temos de ter em atenção que nós somos um país pequeno, frágil, muito dependente do turismo, não é? E a imagem é fundamental. Nisto é como a mulher de César, não basta ser, é preciso parecer, é preciso parecer. E nós nesse caso, tendo em conta as nossas fragilidades, portanto, manchamos facilmente. Portanto, e quando se coloca a questão, mas é seguro, e de facto o moderador que não estava cá nos perguntar, mas é seguro viajar para Cabo Verde? E nós, não é, de facto é seguro, mas nós, e há esses problemas. Porquê? Repara, a situação foi particularmente grave, porque quem foi vítima neste caso foi um agente de segurança. E as pessoas pensam que não estão em Cabo Verde, mas se um agente de segurança... Se acontece com um agente, imagina com um cidadão comum. É de facto tratado desta forma, imagina um civil. Pois. Imagina um civil. Portanto, daí a necessidade, do nosso ponto de vista, de serem tomadas medidas, porque é preciso dar sinais, não é? É preciso dar sinais claros. E, mais uma vez, é preciso continuar a investir na repressão, no sistema penal repressivo, mas é preciso também criar outros espaços, criar outros mecanismos, não é? Que tem sido feito. Só para concluir, repara, muito rapidamente, a importância, digamos, também das medidas que têm sido implementadas em países africanos. Há um criminologista norueguês que passou uma temporada na Tanzânia, na Arusha, a estudar a forma como as comunidades, não é, locais realizaram a justiça. E desse trabalho resultou um artigo importante que se tornou um dos textos de referência no âmbito da justiça restaurativa, chamado Conflict as Property. E ele diz basicamente o seguinte: o grande problema, não é, do sistema de justiça penal tradicional é que o Estado assumiu-se como o único responsável pela resolução das questões criminais, não é? E, de facto, isto acabou por trazer uma consequência muitas vezes negativa, que tem a ver com a questão da excessiva morosidade, não é? Que o Estado assume como responsável pela resolução do conflito, depois não consegue resolver e a vítima acaba por ser vítima duas vezes. É vítima da ação criminosa e depois é vítima do Estado, que assumiu a responsabilidade da resolução e assumiu a responsabilidade total e depois não consegue resolver. Daí ele defender, portanto, a partilha da responsabilidade. É claro que não é, quer dizer, agora não vamos dizer também que a comunidade... Não, o Estado continua com o monopólio das questões criminais graves, não é? E se calhar devendo até reforçar, mas também deve criar espaços para uma maior participação e intervenção da comunidade, da própria vítima.
Olha, Qual seria a sua sugestão neste caso para reduzirmos esta onda de criminalidade e acelerarmos esta retoma que todos almejam? A declaração de emergência de segurança em Cabo Verde foi declarada em 2005. Desde que declarou tolerância zero, repressão ostensiva, política ostensiva na comunidade e não de proximidade, que é outra coisa, mas isso é outra discussão. Nós temos isso, não é? O problema é fazer outra coisa, não é? Nós, em 2017, houve uma mudança de discurso, mas não de paradigma, aqui utilizando o termo, não de abordagem, não é? Nós passamos em papel daquilo que na teoria se chama de política de segurança pública para política pública de segurança, mas no papel. Na prática, continuamos com a política ostensiva na comunidade. Isto não quer dizer que não há um trabalho que a polícia faz, que eu conheço. Não é? Faz, eu sei, faz. Não é? Eu conheço pessoalmente. Mas o que é preciso? O que eu defendo é uma política colaborativa comunitária, onde a polícia entra, sim, como parceira, mas não como líder. Não é aquilo que o PNCIC diz. Para mim, aquilo está errado. É ao contrário. Não é? Aí sim entro na questão que está a falar da restaurativa, das associações, das organizações de rua, que são jovens, que já tiveram esse passado e que hoje estão nas associações comunitárias, não é? As ONGs, as igrejas, mas num programa que articula tudo e que nós deixemos de mais trabalho em rede. Sim, nós deixemos de reproduzir o egocentrismo institucional que existe em Cabo Verde. Não é? Porque existe. Não é? Então é preciso mudar essa abordagem. Entra a polícia, a sociedade civil, mas entra como parceira, não a liderar. Quem é que deveria liderar este processo? Um conselho. Nós fizemos uma experiência em Safende, por exemplo, ali com a CAS. Quando nós fizemos um mapeamento em Safende, nós criamos uma estrutura que que nós chamamos de governação colaborativa comunitária. Onde todas as associações, a polícia, neste caso o comandante da Fazenda, ele está sempre lá, eu já não lembro o nome por acaso, ele está sempre lá, está a polícia e está outras instituições, aí as igrejas, as associações do bairro, os grupos informais dos bairros estão lá. Eles faziam, depois pararam, mas é um processo piloto. Há um conselho, não é? Uma liderança. Nós temos que começar a trabalhar nas lideranças coletivas. E isso é forte, por exemplo, na Guiné-Bissau eles trabalham nas bancadas dessa forma. No Senegal trabalha-se dessa forma. Sem pensar no protagonismo. Sem pensar no protagonismo, um trabalho colaborativo onde todo mundo está a trabalhar na coesão para social. Para resolver o problema. Porque nós temos muitas ideias, desde 2014, por exemplo, nós tínhamos a segurança solidária, que estava lindo no papel. Mas a prática, do meu ponto de vista, foi errada. A prática foi errada, mas no papel estava tudo lá. Muito obrigada, meus senhores. O nosso tempo esgotou. Agradeço uma vez mais pela vossa disponibilidade em debatermos aqui questões relacionadas com violência e criminalidade urbana. Esperamos ter ajudado, pelo menos com sugestões e aspectos que analisamos aqui. Nós voltaremos muito obrigada, se lá em casa também. Voltaremos na próxima quinta-feira com outro tema e outros convidados. Boa noite.